Fala, nono, tudo certo? Bom, seguinte, hoje o nosso vídeo é uma revisão, tá? A gente vai fazer a revisão em duas partes. Essa parte é a primeira parte da revisão, certo? Então a gente está na aula 7, vai ter uma revisão, na aula 8 vai ter outra revisão, tá? E hoje a gente vai falar de algumas partes, já que a gente vai ter duas revisões, de duas partes da nossa... vamos dividir a nossa matéria em duas partes. A primeira a gente vê hoje, tá certo? A gente não vai fazer revisão de tudo, vai ver até um certo ponto e daí em diante fica para outra aula, tá? Então olha só antes de começar, como é uma revisão, eu não vou entrar para explicar novamente todos os assuntos, a gente só vai rever. Você tem todos os vídeos anteriores lá gravados, você pode voltar se quiser algo mais detalhado aqui naqueles vídeos lá, tá certo? Fora as dicas que eu dou nas aulas ao vivo, tá? Nas aulas do vídeo ao vivo, ok? Vamos lá. Produto cartesiano. Vamos lembrar o que é um produto cartesiano, que foi a primeira coisa que a gente viu. Produto cartesiano é uma relação entre conjuntos, certo? A gente pode ter entre vários conjuntos, mas a gente só viu relação entre dois conjuntos, ok? Todos os elementos se relacionam com todos. Quer dizer, eu tenho dois conjuntos que vão se relacionar, certo? Todos os elementos desse conjunto vão se relacionar com todos os elementos desse. Sem exceção, não sobra ninguém, ok? E a gente pode interpretar como possibilidades de pares, dependendo do contexto. Eu vou fazer essa parte aqui e depois eu te explico mais uma vez o que são essas possibilidades aqui, tá? Mas a ideia central do produto cartesiano é que você faça uma relação entre todos os elementos. É que você dê todas as possibilidades de relação entre um conjunto com outro. Ok? Bom, vamos supor que eu tenho um conjunto chamado conjunto A, que ele tem os elementos de menos 4, 0 e 5. E o conjunto B tem os elementos 1, 2, 6 e 10. Ok? E aí eu quero a relação que é A cartesiano B. Vamos lembrar, eu quero o produto cartesiano de A com B. Esse produto cartesiano, como tem dois conjuntos, eu vou formar um produto que é um novo conjunto, certo? Esse novo conjunto tem elementos e esses elementos são pares ordenados. Por que pares e por que ordenados? Pares porque são dois conjuntos. Então, cada elemento do novo conjunto, que é o conjunto produto cartesiano, vai ter um elemento desse cara, certo? Com um elemento desse. Cada elemento do produto cartesiano é a combinação de um elemento do primeiro conjunto com um elemento do segundo conjunto. Por que ordenado? Porque vai depender da ordem que eu der aqui, ó. Se eu começo falando do conjunto A, então sempre vai ser primeiro um elemento do conjunto A, depois um elemento do conjunto B. E se fosse B cartesiano A? Aí ia ser primeiro um elemento do B e depois um elemento do A. Beleza? Então aqui a gente vai fazer o produto cartesiano desses dois conjuntos, fazendo três representações. A escrita, a do plano cartesiano e a do diagrama de flecha. Bom, como eu não sou bobo nem nada, primeiro eu vou fazer a do diagrama de flecha, porque ela me ajuda a visualizar melhor, certo? Foi a dica que eu dei para vocês. Ela ajuda a visualizar até para a gente fazer a forma escrita aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer esses conjuntos aqui, ó. O conjunto A tem os elementos menos 4, 0 e 5. Esse aqui é o conjunto A, certo? E professor, você só fazia aquela elipse, você nunca fez esse retângulo torto aí, tanto faz, eu poderia fazer uma estrela, pode ser qualquer coisa, tá? A forma não importa, o que importa é que os elementos estejam ali. E o conjunto B é quem? É 1, 2, 6 e 10. Então, 1, 2, 6 e 10. Vou botar aqui uma marcação para cada um, só para ficar certinho. E eu vou ter isso aqui, esse aqui é o conjunto B. Então o que eu vou fazer? Eu vou relacionar todo mundo com todo mundo, certo? E aí as flechas, por que flecha? Porque eu não vou só ligar um com o outro. Por que eu vou fazer seta ou flecha? Para indicar da onde ele está partindo e onde ele está chegando. Então eu vou ter isso aqui, ó. Por exemplo, eu vou partir do A e ir para o B. Eu poderia escrever primeiro o B e depois o A? Poderia, mesmo que a ordem fosse essa. O que vai importar na minha representação no diagrama de flecha é o lado que a seta está apontando, tá? Então, se eu começasse escrevendo o B e depois escrevesse o A, eu ia ter que ter noção de que as flechas partiriam daqui para cá, partiriam do A para o B. Não importa a ordem que você vai desenhar, o que importa é a ordem das flechas, tá? Flecha está apontando para o conjunto destino, parte do A para o destino B, ok? Bom, então vamos lá. Primeiro par ordenado vai ser menos 4 com 1. Olha lá, minha seta, ó, partiu do menos 4 e foi para o 1. Então esse é meu primeiro elemento aqui, ó. Será que vai dar aqui, gente? Não sei, vou fazer pequeno. Menos 4 com 1. Tá aqui. E depois, menos 4 com 2.
menos 4 com 2. Acho que não vai dar não, hein? E depois, menos 4 com 6. Ó, tá vendo como vai ficar? Depois, menos 4 com 10. Então repara, ó, cada elemento aqui desse conjunto é um par ordenado que eu vou representar entre parênteses, tá? Elemento de um com elemento do outro. Agora, o menos 4 eu relacionei com todo mundo. Agora eu vou relacionar o próximo elemento, que é o 0. 0 com 1. Vou aproveitar a mesma flecha que já estava ali, tá? Aí aqui vai ficar assim, ó. Acho que não vai dar não, hein? Deixa eu subir isso aqui, que aí eu vou tentar aproveitar o espaço, tá? Só pausar aqui para não comer tempo do vídeo de vocês. Pronto, escrevi aqui. Então, ó, reescrevi aqui em cima, tá? Só para reorganizar. Aí ficou os que estavam aqui, menos 4 com 1, menos 4 com 2, menos 4 com 6 e menos 4 com 10, que eram essas relações aqui. Agora, ó, 0 com 1, aí vai repetir tudo, só que agora eu vou mudar só o primeiro elemento, ó. 0 com 1, depois 0 com 2, ó. Depois 0 com 6 e depois 0 com 10. Não acabou, tem mais elementos. 5 com 1. Olha como é que conforme eu vou fazendo fica embolado. Por isso que normalmente eu fazia de caneta colorida. Tá? Se você der um espaçamento legal, não precisa nem trocar de cor. Ó, 5 com 1. 5 com 2. 5 com 6. E o último é o 5 com 10. Pronto. Então aqui o que eu fiz? Olha só o artifício que eu usei. Eu usei o artifício do diagrama de flecha, que já é uma representação, para fazer o escrito. Porque eu fazendo um por um ali eu não me perco. Ok? Então eu botei isso aqui, ó. Fiz todas as relações, cada vez que eu fazia uma, eu trazia para cá. Isso aqui é mais ou menos aquela ideia de fazer a distributiva lá na multiplicação de polinômio do ano passado. Fazer a distributiva apontando setinha, que você não se perdia. Só que diferente daquilo, isso aqui, o diagrama de seta, é uma representação do produto cartesiano. Aquela seta lá que a gente usava só para se guiar, do produto entre polinômios, ela não é parte da operação. Isso aqui é. Aí olha que interessante, uma coisa que já é a operação em si, dá pra gente a visão para escrever outra forma dessa operação, certo? Então aqui eu tenho os pares ordenados representados por escrito, aqui eu tenho todas as relações possíveis, e agora falta eu fazer no plano cartesiano. Então o que eu vou fazer? Eu vou representar todos esses pares aqui no plano cartesiano com muita calma e paciência. Dica que eu dou é você usar as âncoras. Por mais que as âncoras não façam parte do produto cartesiano, do gráfico, da representação, elas ajudam a gente a saber de onde está vindo o ponto que você vai botar. Tá? Vamos lá então. Primeiro ponto é menos 4 com 1. Lembra, primeira coordenada é sempre da horizontal, a segunda é sempre da vertical, isso não muda nunca. Então, primeiro menos 4 está na horizontal, vou achar o menos 4 na horizontal. E vou subi-lo até a altura 1. Bom, aqui eu fiz marcação de 2 em 2. Então tem que ser esperto de pegar o menos 4 e subir ele até a altura do 1. Olha aqui, cadê o 1 aqui na vertical? Ó, está abaixo do 2 e acima do 0. Está exatamente no meio, entre o 0 e o 2. Está aqui, ó. Aqui está 1. Então eu vou subir esse cara até a altura do 1. Eu vou fazer isso aqui só para mostrar a altura de onde ele está vindo, ó. Esse é o primeiro ponto, esse carinha aqui. Tá? Segundo ponto, menos 4, 2. Ou seja, eu estou no menos 4 e vou subir agora até a altura 2. É só marcar para cá, ó. Vou subir ele mais um pouquinho e vou marcar ele na altura 2. Aqui, a altura 2 aqui, ó. Tá? Menos 4, 6. Ainda estou no menos 4 e vou subir até a altura 6. Ó. Vou fazer isso aqui, ó. Repara, aqui eu fiz uma âncora torta, mas olha como é que ela é importante. Se eu tivesse marcado o ponto torto sem a âncora, você não ia saber de onde ele veio.
a âncora, mesmo estando torta, você está vendo, ó, que ele saiu do 6, está vendo? Claro que você não vai exagerar e fazer completamente torto de propósito. Mas você tem esse meio que esse direito, essa margenzinha de erro, porque você está mostrando onde está vindo, tá? E aqui, ó, menos 4, 10. Então, continuo no menos 4 e vou até a altura 10. Ó, tá certo? Nossa, tá bem torto isso aqui. Vou acertar aqui, que também é brincadeira eu fazer o jeito que eu estou fazendo. Pronto. Menos 4, 10. Tá ali. Agora eu vou para o 0. Ó. 0 na horizontal, 1 na vertical. Então, ó, 0 na horizontal, tá aqui exatamente no meio, eu vou subir até o 1. Que tá aqui, ó. 0, subir até 1. 0, vou subir até o 2. 0 na horizontal, vou subir até o 2. Tá aqui. 0 na horizontal, 6 na vertical. 0 na horizontal, vou subir até o 6. 0, vou subir até o 10. Meus outros pontos aqui. E a última carreira de ponto é aqui, ó, começa com 5. Então, 5 na horizontal vai estar aqui entre o 4 e o 6. 5 vou subir até a altura 1. Então, a altura 1 está aqui, vou subir o 5 até a altura 1. Ó. Aqui está meu ponto. Cinco até a altura 2. Cinco até a altura 6. Ainda estou no 5. Ó. Por que eu estou só olhando a altura agora? Porque eu já subi a âncora do 5. Eu sei que todos eles começam com 5. Já subi o 5 até onde tem que ir quase. E do 5 a altura 10. 5 a altura 10. Estou falando altura, gente, mas a altura não é sempre a interpretação certa, depende do seu problema. Estou falando altura porque se a gente olhar para a figura, eu estou andando para cima, então estou falando altura, tá? Mas não é um termo formal não, não é um termo correto não. É só para você se localizar no desenho. Então tá aqui, ó, meu produto cartesiano no plano cartesiano. Lembra do que eu falei? Todo produto cartesiano no plano cartesiano tende a formar uma figura simétrica. Ou seja, repara só. Ó, eu estou andando de 3 em 3 pontos, ó, todos eles marcados aqui e a mesma altura. Ó, 3 pontos, 3 pontos, 3 pontos, 3 pontos. Todos a mesma altura. Ok? Agora, a ideia de produto cartesiano existe só com números? Não, existe com quaisquer conjuntos que eu queira relacionar. Olha só, se eu fizer, por exemplo... Só que aqui, se eu fizer com coisas que não são números, fica meio ruim de demonstrar no plano cartesiano. Né? Eu acho que nem vai existir essa possibilidade. Porque a ideia do plano cartesiano é você ter a ideia de crescimento. Então essa reta cresce para lá e essa reta cresce para lá. Se eu estou lidando com coisas que não são números, como é que eu vou saber quem vem antes e quem vem depois? Não tem como, né? Não tem como organizar isso. Certo? Bom, mas uma ideia que a gente pode ter é aquela que a gente viu em aula sobre organização de roupa. Né? Qual é o look que o cara vai sair de casa? Ou que a menina vai sair de casa, sabendo que ela tem que combinar uma parte de cima com uma parte de baixo da roupa. Então você tem possibilidades e vai relacionar as possibilidades que tem. Outra coisa, por exemplo, é quando você fala de comida, eu vou dar exemplo envolvendo comida, é o seguinte, ó, você vai ter um prato, certo? Com um acompanhamento. Então, por exemplo, se você tem aqui, ó, um peito de frango, tá? Um filé mignon, vou botar aqui para baixo. E mais o que? Vamos botar aqui salmão. Esses são os pratos. E os acompanhamentos possíveis são quais? Então vamos dizer aqui que eu tenho arroz com feijão, macarrão e arroz à grega. Vou botar só grega aqui, tá? Aí eu vou te perguntar o seguinte, quais são as possibilidades de eu organizar pratos aqui, considerando a carne com acompanhamento? Aí eu vou fazer, ó, pode ser peito de frango com arroz e feijão, pode ser peito de frango com macarrão e pode ser peito de frango com arroz à grega.
Pode ser filé mignon com arroz e feijão, pode ser filé mignon com macarrão e pode ser filé mignon com arroz à grega. Pode ser também salmão com arroz e feijão, que eu acho meio esquisito. Pode ser salmão com macarrão, que eu também acho meio esquisito. E pode ser salmão com arroz à grega. Certo? Olha só, é o mesmo conceito de produto cartesiano, só que não lidando com números, estou lidando com coisas que não são números. Certo? Aí eu te pergunto, dá para fazer no plano cartesiano isso aqui? Acho meio complicado. Como é que você sabe quem vai vir aqui? Se é o peito de frango, se é o... Não faz sentido. Tá? Faz sentido quando é número. Certo? Nesse caso aqui não faz muito sentido. Então essa é a ideia de produto cartesiano. É uma relação entre conjuntos em que a gente relaciona todo mundo com todo mundo e vê todas as possibilidades de pares a serem formados. Digo pares porque a gente sempre vai lidar aqui com dois conjuntos. Se eu tivesse o produto cartesiano de 3 conjuntos, eu teria trios, não pares. Ok? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pausar, para você vai ser só uma piscadinha e eu vou voltar com outra relação entre conjuntos. Bom, vamos lá. Próxima relação entre conjuntos é a relação binária. O que é a relação binária? Como o nome já diz, é uma relação entre conjuntos. Ok, mas Follen, é uma relação entre conjuntos em que existe uma condição para essa relação haver ou uma lei de formação. Lembrando que lei de formação é o quê? É quando a gente tem um problema, uma situação, e a gente modela os valores dessa situação, dessa relação matematicamente, tá? É como se fosse a formulazinha daquela situação específica, ok? Ou se eu simplesmente te der uma fórmula para você aplicar, é o que a gente chama de lei de formação também, tá? E pode sobrar elementos, ok? Pode sobrar elementos de um conjunto ou de outro. Não é igual a produto cartesiano que é todo mundo com todo mundo. Não, tá? Outro detalhe importante. Toda relação binária entre dois conjuntos está dentro, ou seja, um subconjunto está dentro do produto cartesiano entre esses mesmos conjuntos. Porque pensa comigo, se o produto cartesiano é a relação de todo mundo com todo mundo, e a relação binária é uma relação desse conjunto com esse, e pode sobrar gente, significa que todos os pares da relação binária vão estar dentro desse produto cartesiano, certo? Pode ser o produto cartesiano todo, se eu relacionar todo mundo com todo mundo, e pode não ser o produto cartesiano todo, mas aqueles pares vão estar dentro do produto cartesiano entre esses conjuntos, tá? Porque se um é todo mundo, que é o produto cartesiano, e a relação binária é mais restrita, a relação binária está dentro do produto cartesiano, ok? Bom, eu trouxe um exemplo aqui, ó. Eu te dou dois conjuntos, o conjunto x, que é formado pelos elementos menos 3, menos 2 e 1, e o conjunto y, que é o conjunto formado pelos elementos menos 6, 0, 1 e 4. Aí eu quero o seguinte, eu quero a relação, tá? Que é um conjunto, ó, repara, está entre chaves, aí eu vou traduzir para você. Que relação é essa? Bom, eu vou ter um par ordenado, olha só, x e y, pertencente ao produto cartesiano de x com y. Opa, então eu sei que x é um elemento do x, e y é um elemento do y. Por que eu sei disso? Porque a ordem do par ordenado é a ordem do produto cartesiano. Então o primeiro elemento faz parte desse conjunto, o segundo elemento faz parte desse. Ah, professor, eu sabia porque era a mesma letra, só que menor. Eu poderia botar AB aqui e XY aqui, que ia ser a mesma coisa. É só você ver, o primeiro tem que ser elemento do primeiro e o segundo do segundo, tá? Não vai nessa de letra igual, não. Então, eu quero os pares pertencentes a esse produto cartesiano, de forma que, aí olha a relação, a condição que eu estou te dando. Um elemento do x elevado ao quadrado tem que ser igual a um elemento do y. Ou seja, esse cara ao quadrado tem que estar aqui, esse cara ao quadrado tem que estar aqui, esse cara ao quadrado tem que estar aqui. Certo? Se não tiver, eu não vou armar a relação, ele vai sobrar. Tá? Aí como é que vai ficar? Não é alguém do x elevado ao quadrado que tem que ser igual a alguém do y. Então vê o seguinte, ó, pega o primeiro cara do x, que é o menos 3. Menos 3 ao quadrado igual... Quanto é menos 3 ao quadrado? 3 vezes 3, 9. Menos com menos mais. Então, menos 3 ao quadrado dá 9. Usei o menos 3. Tem 9 aqui? Não. Então isso aqui não vai formar uma relação. Segundo elemento, menos 2. Menos 2 ao quadrado vai dar o quê? Menos com menos dá mais. 2 vezes 2, 4. Deu o resultado 4. Usei o menos 2. Deu o resultado 4. Tem 4 aqui? Tem. Então isso aqui forma uma relação. E o último elemento é 1. 1 ao quadrado
é 1, né? Usei o 1, o resultado foi 1, tem que ser I, tem que estar no Y isso aqui. Isso aqui está no Y, tá? Então forma uma relação. Beleza. Usei todo mundo, agora vamos relacionar, né? O que eu vou fazer? Eu vou construir aqui, ó. O conjunto x vai ser menos 3, menos 2 e 1. Está na ordem decrescente aqui, né? E o conjunto y vai ser menos 6, 0, 1 e 4. Aí eu vou fazer o que agora? Eu vou fazer as relações que eu achei, tá? Menos 3 não vai se relacionar com ninguém daqui. Por quê? Porque o resultado que eu achei não está nele. Então não vou relacionar. Menos 2 se relaciona com o 4. E o 1 se relaciona com o 1. Aqui o diagrama de Fest da minha relação binária. Acabou, tá? Por que eu digo que um está dentro do outro? Porque os pares ordenados dessa relação, que são o menos 2, 4 e o 1, esses pares fazem parte do produto cartesiano. Porque o produto cartesiano é todo mundo daqui com todo mundo daqui. Então, com certeza, esse par vai aparecer no produto cartesiano e esse par também, tá? Então, é isso aqui, certo? Agora, se fosse no plano cartesiano, como é que eu ia representar esse par ordenado? Simples, ó. Menos 2, vou caçar aqui, eu vou subir ele até o 4. Então, ó, menos 2 está aqui. Vou subir ele até... Opa, vou subir ele até o 4. Está aqui. Olha só. Beleza? E o 1, 1. Ou seja, o 1 daqui eu vou subir até o 1 dali. Lembrando que primeiro é sempre horizontal, o segundo é sempre vertical. Aqui que bonito ficou. Só 2 pontinhos. Beleza? Ah, eu posso usar isso com coisas que não sejam numéricas? Posso. É aquele exemplo, né? Um dos exemplos que eu dei em aula, que é o seguinte. Se eu pensar assim, eu quero formar uma relação de 9º ano com 7º ano. Quero formar pares com alunos do 9º e do 7º ano. Aí todo mundo, beleza, eu posso ter várias possibilidades, né? Eu posso fazer par com várias pessoas. Aí eu imponho uma condição. A condição é que esses pares têm que ser formados por irmãos. Um do 9º ano tem que ser irmão de um do 7º ano. Aí a gente vai ver quantas pessoas vão de fato formar pares, só quem for irmão. Quem não for irmão, não forma par. É uma relação entre o conjunto 9º ano e o conjunto 7º ano, porém, existe uma condição de que eles sejam irmãos. Ok? Então, qual é a diferença da relação binária para o produto cartesiano? O produto cartesiano é livre, é todo mundo com todo mundo. Eu não tenho condição. Eu vou formar pares todo mundo com todo mundo. É meio zoneado, mas é organizado. Já a relação binária, eu tenho uma condição. É uma relação entre conjuntos, porém, eu estou te dando uma condição. Essa condição pode ser qualquer coisa. Eu posso dizer, eu quero que, sei lá, podia ser o seguinte, um elemento do x é divisível por um elemento do y. Ou seja, eu ia ver, por exemplo, menos 3 é divisível por quem aqui? Aí eu ia relacionar quem fosse. Menos 2 é divisível por quem? Poderia relacionar. Eu posso inventar qualquer condição, tá? Dentro dessa relação. Isso pode vir de uma situação, problema também. Ok? Beleza. Pausa agora para a terceira e última relação entre conjuntos que a gente vai ver hoje. Vamos fechar aqui então. A última relação que a gente verá entre conjuntos é o que a gente chama de função. O que é a função? Mais uma vez, é uma relação entre conjuntos, beleza, mas ela é ainda mais restrita. Ela tem uma lei de formação, que é uma formulazinha que vai reger essa relação. Ela tem um domínio e um contradomínio bem definidos. Ou seja, dada uma situação qualquer, você tem que identificar quais são os valores que você pode utilizar, certo? Para incluir nessa relação, que são o domínio, os valores que você pode ter como resultados, que são o contradomínio, tá? O resultado dessa relação que a gente chama de imagem. Então, cada elementozinho que entrar na função e gerar um resultado, esse resultado a gente chama de imagem, tá? Todo domínio tem que ser usado, não pode sobrar ninguém e apenas uma relação por elemento, certo? Então, cada elemento do domínio só pode ter uma relação. Se ele tiver duas, não é uma função. Se tiver faltando gente do domínio para ser usado, também não é função. Lembrando, gente, função é um nome que se dá a um caso específico de relação entre conjuntos, tá? É tipo você falar assim, existem vários tipos de manga. Você pode pegar um monte de manga e botar dentro de uma caixa, certo? Só que aí você vai ter a manga tome, você vai ter a manga espada, você vai ter um monte de tipo de manga, dependendo das características dela. É tipo isso aqui. Função é uma relação entre conjuntos, só que ela é um caso específico de relação entre conjuntos, certo? Quando esse caso específico acontece?
quando eu uso todo o meu domínio, quando cada elemento do domínio só é usado uma vez, e quando eu tenho uma lei de formação, quando eu tenho uma condição para essa relação, certo? Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Dois conjuntos, D e E. O conjunto D tem os elementos menos 2, 1 e 4. O conjunto E tem os elementos menos 2, menos 1, 0, 2 e 14. Ok? A gente vai ver na próxima aula de revisão conjuntos maiores, os conjuntos infinitos, né, que são naturais, inteiros, racionais, por aí vai. Aqui a gente está vendo conjuntinhos pequenos. Mas é só para a gente lembrar o que é. Então, eu estou te dando esses caras. Aí vamos lá, qual vai ser a relação? É uma função de D em E, ou seja, do conjunto D para o conjunto E, significa o quê? Que esse cara é o domínio e esse é o contradomínio, certo? Se isso fosse uma relação binária, eu escreveria o quê? Eu escreveria assim, uma relação com os pares ordenados Dzinho, Ezinho, pertencentes ao produto cartesiano D, E. Olha só, domínio contra domínio. Primeiro vem o elemento do primeiro conjunto, depois o elemento do segundo conjunto, certo? A função, gente, a relação, os pares ordenados da função também estão dentro dos pares ordenados do produto cartesiano, tá? Porque se ela é ainda mais específica, mais restrita que o produto cartesiano, que é a relação binária, ela também está dentro do produto cartesiano, certo? Então é mais ou menos assim, ó, quantidade de elementos do produto cartesiano, quantidade de elementos da relação binária, pode ser tudo ou menos um pouquinho, e quantidade de elementos da função, que é menor ainda, está um dentro do outro, é tipo isso, tá? Então, se fosse uma relação binária, eu escreveria assim, e eu botaria a lei de formação. Qual é a lei de formação? Um elemento do conjunto D ao quadrado menos 2 tem que ser igual ao elemento do conjunto E, que eu vou chamar de Ezinho. Olha só, eu poderia reescrever essa função assim. Eu estou escrevendo a mesma coisa. Mas qual é a diferença de interpretação? É que aqui, não necessariamente, eu precisaria ter esses resultados linkando os conjuntos. Poderia sobrar gente, poderia ter gente que não se relacionaria, tá? Como eu quero restringir ainda mais, eu vou chamar essa relação de função, que eu quero que esses resultados existam, tá? Ok? Não pode sobrar ninguém. Eu poderia reescrever assim, mas a função tem uma notação diferente. Então o que eu vou fazer? Eu vou testar os elementos e fazer aqui e ver se isso aqui realmente é uma função, tá? Então eu vou ter aqui, ó, vou escrever o conjunto D, que é menos 2, 1 e 4, conjunto D. E o conjunto E é menos 2, menos 1, 0, 2, 14. Tá aqui. Então vamos lá, né? É sempre um elemento do D ao quadrado menos 2, tem que ser o resultado do elemento E. Então vamos lá. Menos 2 ao quadrado. Quem é menos 2 ao quadrado? É 4 positivo, né? 4 positivo menos 2 dá 2. Então, menos... Calma, houve um gap no vídeo porque a memória acabou. Eu vou continuar exatamente de onde eu parei. Eu parei aqui, ó. Menos 2 ao quadrado dá 4, ok? 4 menos 2, 2. Significa o quê? Que nessa relação, quando eu uso o elemento menos 2, eu tenho o resultado 2, que está aqui, ó. Então, menos 2 terá resultado 2, que está ali, tá? Vamos olhar o próximo, elemento 1. Vou usar aqui, ó. 1 ao quadrado é 1. Menos 2, quanto é 1 menos 2? É menos 1, não é? Então, quando eu uso o 1 do domínio, o menos 1 é o resultado no contradomínio. Tá aqui, ó. E o 4? 4 ao quadrado é 16. 16 menos 2, 14. Então, quando eu uso o 4, o resultado é 14. Olha só. Tem carinha de relação binária, né? Mas ela é uma relação binária bem específica. Função é uma relação binária muito específica. Certo? Porque, ó, usei todo mundo e usei todo mundo uma vez só. E digo mais, a função a gente consegue aplicar em situações cotidianas, como já vimos ao longo das aulas. Tá? A gente consegue aplicar ela muito bem em qualquer situação cotidiana. Em qualquer não, foi exagero, mas assim, com certa facilidade a gente consegue. Tá? E agora eu vou montar isso aqui no gráfico, no plano cartesiano. Então, no plano cartesiano, o que eu vou ter? Eu vou ter o menos 2 na horizontal relacionado com o 2 na vertical. Então, ó, o menos 2 na horizontal está relacionado com o 2. Aqui está de 2 em 2, tá? E aqui está de 1 em 1. O menos 2 na horizontal vai estar relacionado com o menos... Ao contrário, menos 2 com 2. Com 2 da vertical, tá aqui.
Ó. Pronto. O 1 na horizontal, o 1 do domínio, tem imagem menos 1. Ou seja, 1 na horizontal com menos 1 na vertical. Menos 1 da vertical está aqui, então vai estar aqui, ó. 1 com menos 1. E o 4 tem imagem 14. O 4 tem imagem lá em cima, que é o 14. Tá aqui. Certo? Aí olha só para prestar atenção, repara, se eu te der só um diagrama de flecha, você consegue identificar se é uma função? Consegue. Como? Olha para o diagrama de flecha. Vê de onde a flecha está partindo, tá? Que é o lado oposto para onde a seta está apontando. Então, se a seta está apontando para cá, eu estou partindo daqui. Significa que esse cara é o meu domínio. Como é que eu sei pelo domínio se é função ou não? Olha só para o domínio. O contradomínio pode faltar gente, pode ter gente com duas relações. Contradomínio pode ter o que quiser. O que tem restrição é o domínio. Então você olhou, o domínio está todo usado e só tem uma relação por elemento, então é função. Se eu tivesse alguma coisa com essa cara aqui, ó, não seria função. Por quê? Porque um elemento do domínio tem duas relações. Pode ser uma relação binária qualquer, uma relação binária que não é função. Basta, se você olhar assim, você vai ver que é função, porque cada um se relaciona só uma vez. Tá certo? E no gráfico? Como é que eu sei no gráfico cartesiano se é ou não função? Simples. Olha só. Eu sei que o meu eixo horizontal são os elementos do domínio. E o eixo vertical são os elementos do contradomínio. Significa que um elemento do domínio, na direção dele, só pode ter uma relação. Ele só tem uma imagem. Certo? Então, por exemplo, na direção do 2, eu só vou ter uma imagem no meu contradomínio. Só vou ter uma altura no 2. O que você vai fazer para saber no gráfico se é função ou não? Pega uma reguinha ou qualquer objeto reto e vai passando aqui, ó. Se em algum momento no seu gráfico, na direção de um cara horizontal, tiver 2 pontos, significa que esse cara, por exemplo, se eu tivesse um ponto aqui, ó. Isso aqui representaria uma função? Não. Por que não? Porque o menos 2, que é o domínio, que é o elemento do domínio, ele tem 2 pontos, ele tem 2 imagens. Ó. Ele tem uma imagem para cima e uma imagem para baixo. Não pode, ele só pode ter uma. Tá? E aqueles gráficos que a gente tem, que a gente viu dos conjuntos reais, que são linhas contínuas, mais fácil ainda de ver. Se a sua linha, vou abrir isso aqui tudo agora, tá? Se a sua linha contínua for assim, não importa por onde você passar a régua. Cada lugar que eu estou passando só corta o gráfico uma vez. Olha lá. Se o teu gráfico for assim, vou inventar um monte de coisa aqui. Ó. Se o teu gráfico for assim, ó, olha só que gráfico maluco. Se o teu gráfico for essa curva verde aí, vê se é uma função. Ó. Em cada lugar que eu passo a régua só corta um ponto do gráfico. É função, só corta um ponto por vez, só tem uma imagem por vez. Ó. Agora olha só. Nem tem mais cor para usar aqui, vou usar azul. Se eu fizer isso aqui, ó. Será que esse C aqui, será que ele é uma função? Ó, vim andando. Quando eu encosto aqui, ó, na curvinha do C, ele está tocando num ponto só. Mas se eu entrar para cá, olha só. Vamos dizer, ó, parei na direção do 1 aqui, ó. Na direção do 1, eu estou cortando aqui embaixo, estou cortando aqui. Já não é função, tem 2 imagens, tá certo? Então vamos parar por aí, né? Já fizemos a revisão grandinha já. Essa é a revisão de hoje. Aí, para a semana que vem, temos o resto da matéria. Ok? Vamos fechar aí.